Se eu cometi um pecado muito grave, é possível alcançar o perdão de Deus? Existe a possibilidade do Senhor desistir de mim? Esse é o canal Saída 27 e essa palavra é para você. Bem, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre pecado, sobre os erros que a gente comete. E afinal, por que tanta gente fala sobre pecado, pecado, pecado? Afinal, o que é pecado? Existe algum pecado sem perdão? A Bíblia diz que sim, existe o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. O Senhor Jesus, numa ocasião, estava reunido ali com os seus discípulos e os fariseus, eles estavam tentando o Senhor. E dizia que ele fazia os milagres, fazia todas aquelas maravilhas em nome de demônios, pela força de demônios, não pela força do Espírito Santo do Senhor. Então, o Senhor, ele se irritou muito com aquilo e disse que toda palavra contra o Filho do Homem, toda blasfêmia contra o Espírito do Homem, essa sim será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor, essa não tem perdão. E, infelizmente, a gente sabe que saber discernir hoje em dia o que é do Espírito de Deus e o que não é do Espírito de Deus é muito complicado, principalmente quando a gente não tem discernimento sobre isso. Então, um conselho muito especial que eu dou para você hoje é que você guarde no seu coração o seu julgamento e peça ao Senhor discernimento para saber se aquela palavra, se aquele gesto, se aquele acontecimento é algo do Espírito de Deus ou não, antes de proferir qualquer julgamento, porque a palavra dita contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, contra o Evangelho ou contra o servo do Senhor, essa será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não será perdoada. O que foi que aconteceu na sua vida? O que foi que aconteceu que levou a você pensar assim? Será que eu tenho perdão? Será que eu não tenho perdão? O Senhor Jesus nos dá exemplo, é que a partir do momento que a gente se arrepende de maneira genuína e confessamos esse pecado ao Senhor, Ele é capaz de perdoar, porque foi para isso que Ele veio. Lembra da crucificação, quando o Senhor Jesus estava ali pendurado na cruz, entre dois ladrões? Um confessou ao Senhor, dizendo que sim, ele estava ali porque merecia, e pediu para o Senhor que se lembrasse dele quando entrasse no paraíso. E o outro dizendo assim: olha, você já salvou tanta gente, por que você não salva a si mesmo e não salva a gente também? Aquele que confessou e pediu ao Senhor que se lembrasse dele quando entrasse no paraíso, esse recebeu perdão. E o outro, infelizmente, morreu sem se arrepender. O mais importante nessa palavra é que você saiba que o Senhor, ele é capaz de perdoar a você e é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado, não importa aquilo que você fez, não importa quem você é. O Senhor Jesus, ele te conhece, te garante perdão, se assim você confessar e se arrepender genuinamente. Existe uma palavra muito interessante aqui na Bíblia, é uma palavra muito interessante que se encontra ali em João capítulo 8, que fala sobre a mulher adúltera. O Senhor Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, né, com os seus discípulos, e de repente chegou para ele um grupo de fariseus com uma mulher que tinha sido pegada em adultério, ou seja, ela estava no ato errado. Então, aqui seguindo o capítulo 8, versículo 1, está dizendo assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato do adultério, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Você veja que todo o tempo os fariseus, né, os religiosos daquela época, queriam pegar Jesus numa palavra errada, queriam pegar Jesus no erro, para assim poder ter motivo para condenar. Porque se Jesus dissesse que era para seguir a lei de Moisés, ele ali teria sido pego no erro. Ele veio dizendo ser o Messias para cumprir a lei de Moisés. Então ele estaria em contradição consigo mesmo, né? Se ele dissesse que era para apedrejar, o pessoal dizia assim: mas você não é o Messias? Por que você está querendo agir com violência com essa mulher? No versículo 6, o Senhor já explica aqui na Bíblia, né? Isso diziam eles tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando, inclinou-se e escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus
e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém. E o Senhor falou e disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. É um exemplo muito bonito da verdadeira mensagem do Evangelho, que é trazer remissão de pecado e perdão para toda a humanidade. Mesmo sendo pega no ato flagrante do adultério, essa mulher não foi condenada por Jesus e também não foi condenada por aqueles que trouxeram ela a Jesus. Porque todos nós pecamos, todos nós temos pecados, todos nós temos erros. Existe hierarquia de pecado? A Bíblia diz que não, mas existe sim alguns atos mais graves, alguns atos violentos. Só que o Senhor Jesus, ele não está interessado em saber o que você fez, qual o pecado que você cometeu. Ele está interessado em saber se você se arrepende daquilo que você fez, se você confessa diante dele que você realmente errou e se você está disposto a não errar mais, porque foi exatamente disso que ele disse: vai e não peques mais. Então hoje eu trago para você essa mensagem de esperança. Se algum dia você cometeu algum pecado muito grave, se algum dia você teve dúvida se poderia ser perdoado, o Senhor Jesus diz: sim, você pode ser perdoado. Aceite o meu sacrifício na cruz. Aceite que eu sou o único e suficiente Salvador. Confesse a Ele todo o seu pecado e aí você vai ser perdoado em nome do Senhor Jesus. Aí eu queria hoje fazer uma coisa diferente. Eu queria cantar um hino com você, te mostrar que você pode se sentir perdoado e que o Evangelho está aí para trazer essa mensagem de perdão para a sua vida, para trazer libertação para a sua vida. Saiba que o Senhor, ele está disposto sim a te perdoar, porque foi para isso que ele veio, amém? Essa música, ela é muito bonita, só que eu não sou cantor não, e nem sou tocador, eu só vou complementar a mensagem para você, tá bom? Aleluia, que Senhor opera maravilhas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia, glória a Deus. Ele jamais vai desistir de você, meu Deus. Jamais. Não importa o que você fez, não importa quem você é. O que importa é que a palavra, ela está disposta a te dar perdão. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar.
nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém? Amém. Que Deus abençoe você, que Deus traga bênção na sua vida, traga libertação à sua existência aqui na terra. E sim, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único capaz de perdoar o seu e o meu pecado. Amém? Se você viu essa mensagem até aqui, curta, comente e compartilhe, se inscreva aqui no canal. Afinal, quero seguir junto com você em direção à saída Salmo 27, onde diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que Deus abençoe você.